Ok, já está valendo aí, Gabriel? Ok, está sendo gravada a nossa aula, justamente porque alguns irmãos não podendo estar presentes, né, podem acompanhar e assistir depois, tá? Domingos, diminui um pouco aquela turbina lá, que ele está distante, está no máximo, aí a gente consegue diminuir o barulho e ainda ter o vento, né? Irmãos, nós vamos iniciar hoje o nosso estudo. Deixe-me abrir aqui porque eu não sei o que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Acho, pronto. Nós vamos iniciar hoje o estudo desse livro novamente. Esse livro aqui, nós usamos ele, eu acho que já tem 6 anos, né? Algo em torno disso, 6, 7 anos talvez, alguma coisa assim, né? Irmãos, esse foi um dos livros que chegou a nós da seguinte forma: quando a editora Batista Regular lançou o livro, eu lembro do pastor Mark Swedberg fazendo a propaganda do livro. Irmãos, muito bom esse livro para você. Não é um livro pensado na escola bíblica dominical, mas é um excelente material, tal. E aí, né, eu ouvi, mas não dei muito crédito, assim, talvez como muitos outros, né? A vendedor é vendedor, né? Aí, sabe o que ele fez? Ele mandou para as igrejas, ele mandou para nós aqui, eu acho que uns 40 ou 50 livros, sem eu ter pedido. Eu não gostei muito disso na ocasião, né? Ele mandou os livros, mandou a nota fiscal, né, o valor dos livros, e mandou uma mensagem: um é seu de presente, tá? Então ele sabe agradar, né? E aí eu fui folhear o meu livro. Quando eu comecei a ler o livro, eu falei: uau! Sabe aqueles livros assim que, certamente, se você perguntar, fale 2 ou 3 livros melhores que você já leu. Ok. Seria bom eu ficar quieto, né? Então tá bom. Esse é um dos livros, um dos melhores livros que eu já li, tá? Quando eu li a capa, eu falei: que isso? Parece aquelas propagandas lá de 10 passos para, né, o sucesso. Porque é assim, deleitando-se na palavra. 10 dicas para revitalizar e revolucionar sua leitura diária da Bíblia. Aí já meu tico-teco já desarmou, né? A gente vive no Brasil, onde tudo se vende de forma fácil, né? 3 passos para enriquecer, e para isso, e para aquilo. Aí vem um dizendo 10 passos para mudar a sua leitura bíblica diária, né? Mas eu gostei tanto do livro na ocasião, que eu trouxe ele na IBD uma vez, há uns 6, 7 anos atrás. 5? Tu lembra disso mesmo? Não sei se aqui foi exatamente 5 anos, mas o Cida está com um aqui, que ela anotou a data quando anunciou, e foi a março de 2020. Poxa vida. Foi, porque quando a editora lançou, mandou para nós e mandou para eles. Então usaram lá também isso aqui. Legal. E aí eu, mais uma vez, né, pensando no que trazer para os irmãos, tendo concluído a nossa série de estudos, eu lembrei-me deste livro e eu gostaria de dedicar os próximos domingos a falar exatamente sobre este livro, né? Ao conteúdo deste livro. Afinal de contas, nós precisamos ler a palavra de Deus. Alguém tem dúvida disso? Ninguém tem dúvida disso. Mas você sente também, às vezes, um hiato, uma distância, uma lacuna entre a sua realidade e o que o salmista diz quando ele diz sobre a palavra de Deus ser mais doce do que o mel. Ser para ele algo mais desejável do que o ouro puro. Você sente uma distância entre a relação do salmista para com a palavra de Deus e a sua relação? Este livro, ele não só vai falar sobre a importância de lermos a palavra de Deus, mas a proposta maior é alegrar-se com isso, é deleitar-se na palavra. O que é deleite? O que seria deleite? Alegria, satisfação, regozijo, prazer. O que você, eu perguntar para você, você já fez alguma coisa assim por prazer, por querer fazer, por gostar de fazer,
fazer por paixão. Você já fez alguma coisa assim? Claro que já. Ultimamente eu tenho jogado futebol. Voltei a jogar, inclusive ontem. Mas eu não tenho mais paixão para jogar futebol. Eu jogo. Mas sabe aquela coisa assim de se não der para ir, tudo bem? Mas teve uma época que, olha, paixão. Paixão de, eu me lembro, às vezes ser dia, trabalhando na construção da casa da minha mãe, ser dia de encher concreto, colunas, mexer de concreto. Do começo do dia até o fim do dia, concreto e trabalho, e mexe areia, e sobe areia, carrega cimento, mas à noite era a noite de futebol. Era o dia todo pensando naquilo, com expectativa. Outras vezes, na situação, jovem tem uma vida difícil, né? Porque jovem não tem dinheiro, né? É assim que funciona. Quando a gente está mais adulto, está empregado, está alguma coisa, então você consegue lidar com mais facilidade. Mas quando você é meio jovenzinho, né? Você depende do pai, da mãe. E às vezes não tinha carro, dependia de carona para ir para o futebol. E eu lembro uma vez que nós estávamos jogando numa quadra um pouco longe, um pouco distante, né? Lá no Maria Helena, Lucila, lá um bairro de Barueri. E às vezes a carona já estava cheia. Sabe o que a gente fazia? Não. Ia correndo para chegar aquecido. Não. Ia já no ritmo. Chegava lá, não precisava aquecer, não. Já chegava próximo, já sou próximo. Paixão. Paixão. Eu não estou mais com essas paixões assim. Né? Não estou mais. Mas a ideia da gente estudar este conteúdo é ter paixão pela palavra de Deus, pela leitura da palavra de Deus. Então, vamos caminhar, vamos avançar sobre este tema. O que nós podemos ver? A proposta é dicas, não coloquei 10, porque uma ou outra talvez eu não traga, né? Às vezes acaba se repetindo um pouco, mas a ideia é dicas para revitalizar e revolucionar. Essa palavra aqui, ela parece um tanto, né, revolucionária, né? Porque essa é a ideia. Eu quero lançar esse desafio aqui para os irmãos. Eu tenho certeza, tá? Eu quero que você me cobre, se realmente aplicar o seu coração a este conteúdo, se não irá, de fato, revolucionar a sua leitura diária da Bíblia. Vai mudar. Você vai se apaixonar pela leitura. O autor é alguém tão apaixonado que nas primeiras linhas você já consegue perceber, né, a paixão dele pela palavra de Deus. E é interessante que ele vai dizer que por 20 anos da vida cristã dele, ele não tinha esse prazer, essa paixão por ler a palavra de Deus. Mas quando ele viu, né, alguém dramatizando o Evangelho de Lucas, a pessoa havia decorado o Evangelho de Lucas, estava dramatizando em mais de 2 horas na igreja, com uma riqueza de detalhes, ele se apaixonou tanto, e aí os últimos 20 ou 30 anos da vida dele, tem sido dedicado a tentar desenvolver nos outros essa paixão, pela leitura da Bíblia, tá? E aí deixa eu me fazer a seguinte pergunta, por que você, lá em cima primeiro, né? Eu acho que ficou pequena a letra, né? Tá bom ainda? Tá? Então tá bom. Antes da gente fazer essa pergunta, a primeira dica para mudar, para revitalizar, para revolucionar a leitura da palavra de Deus, Felipe, qual que é a primeira dica? Gostei, que ele olhou para mim, já olhou para... Perfeito. Lê lá, em voz alta. Lembre-se. Ok, agora Gabriel, lembre-se que precisa do microfone. Tá, isso, tá? Irmãos, como está sendo gravada, depois alguém vai assistir, só consegue ouvir você se você falar no microfone, senão não escuta. E é horrível participar de uma aula quando alguém faz uma pergunta, quando alguém dá uma resposta e não está falando no microfone.
Não. Estava com o volume desligado, né? Pronto. Então, assim, não é por causa do público aqui, o microfone. Nós não precisamos do microfone aqui. Mas é por causa de casa, quem vai acompanhar depois, tá bom? Então, pense nisso. Tá? Ah, eu não gosto do microfone. Não é questão de gostar. Pense, eu quero te incentivar da seguinte forma. Nós temos recebido pedidos, nós temos recebido alguém, volta e meia, dizendo, olha, foi uma bênção a pregação tal, a aula tal. Então pense que falar no microfone, você vai estar contribuindo para que a mensagem do Senhor seja levada com clareza, porque outros vão ouvir a sua pergunta e vão entender a resposta dada, seja por mim, seja por outro irmão, certo? Então, quer falar? Pega o microfone. Pastor, eu não negocio isso, não vou pegar o microfone. Então, não fale. Né? A Bíblia já diz, é melhor estar calado do que falar, né? Então, está tudo certo. Mas, Felipe, olha só. Primeira dica, lembre-se do porquê você está fazendo isso. Amanhã você vai ler sua Bíblia? Espero que sim. Lembre-se, por que você vai ler a sua Bíblia? Aí a pergunta, por que você lê a Bíblia? Vamos lá, agora eu quero participação. Por que você lê a Bíblia? A pergunta não é se você lê, estou assumindo que lê. Não estou perguntando a frequência, mas a pergunta é, por que você lê a sua Bíblia? Pode falar, Roberto, e se alguém falar sem o microfone, eu repito aqui, tá bom? Eu não estou querendo ser 880 não. Eu leio porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ok. E se eu tenho o interesse de conhecer mais a esse Deus da palavra, eu vou conhecê-lo através da palavra dele. Perfeito. Eu leio porque é a palavra de Deus e eu leio porque eu preciso conhecer a Deus. Quem mais? Quem lê? Por que você lê a Bíblia, Gabriel? Já pegou o microfone, né? Porque é basicamente um manual para a vida. Eu acho que, assim, desde do início ao fim, a gente consegue ter várias e várias... Você diria, então, sucintamente na sua resposta, porque eu tenho na Bíblia orientação para a vida. Exatamente. Tá ótimo. Quem mais? Por que você lê a Bíblia? Dernival. Quando eu ouvi falar sobre o plano da certeza de salvação e que estava nas Escrituras, eu quis realmente ver se era exatamente isso. E aí eu comecei a ler e anotar no caderno, ver se que fala sobre certeza de salvação, e fui me regozijando com isso até o momento que eu entreguei a vida a Cristo. Então você lê a Bíblia porque, deixa eu usar as palavras de Jesus, porque cuidais ter nela a vida eterna. Tá certo. Mais alguém quer falar? Ordenança de Deus. Leio porque Deus manda ler. Ok. Certo. Gente, tudo isso está certo. Você concordaria certamente com essas respostas, né? Até porque muitas delas já foram dadas. Porque é uma oportunidade de conhecer a vontade de Deus, porque encontro encorajamento nela, porque é isso que tem que fazer, né? Porque é como eu descubro o que Deus quer que eu faça. Eu leio a Bíblia porque ela é a santa palavra de Deus. Gente, todas essas afirmações aqui estão corretas, ninguém tem dúvida disso. Não tem uma resposta errada dada aqui ou lida. Mas sabe o que seria revolucionário na sua leitura da Bíblia? Se você ou se eu desse a seguinte resposta: por que você lê a Bíblia? Eu leio para passar um tempo com Deus. Gente, isso muda tudo. Isso simplesmente, pode ficar, Marco, daqui a pouco tu fala aí, né? Isso simplesmente muda tudo. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Ler para conhecer a vontade de Deus, ler porque é uma ordenança, ler porque eu descubro o que Deus quer que eu faça, ler para ler no sentido de ter um tempo com Deus. Sabe qual que é a mudança?
A mudança é que todas as respostas dadas e a forma como encaramos a palavra de Deus, ela está majoritariamente na direção de passar tendo um tempo informativo. Quando, na verdade, o principal seria passar tendo um tempo relacional. Ninguém tem dúvidas aqui que a palavra de Deus nos ensina, que a palavra de Deus nos consola, é a lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é a direção de Deus para a nossa vida. Ninguém vai descobrir a vontade de Deus, o que Ele espera, o que Ele deseja, longe da palavra de Deus, ninguém. A palavra de Deus tem muita, muita informação. Na palavra de Deus nós somos corrigidos, exortados, disciplinados, encorajados e consolados. Irmãos, tudo isso está e faz parte da palavra de Deus. Agora, na verdade, nós precisamos entender que o objetivo desta informação, dessa instrução, dessa orientação, dos conceitos, dos preceitos, dos mandamentos, tudo isso acontece em um ambiente de relacionamento. E nós perdemos isso. Nós perdemos, sabia? A gente só aborda o aspecto informativo. O que eu posso aprender hoje? E nem sempre é assim. Nem sempre será dessa forma. Tá? É interessante notar. Depois, Gabriel, eu gostaria desse outro microfone, que esse aqui me atrapalha. De lapela. Ele está funcionando? Não, daqui 30 segundos. Não se preocupa não, Gabriel. Então dá tempo. Eu vou falando aqui enquanto ele deixar. Então não dá, Gabriel. Então é depois mesmo, né? Então tá bom, 3 dias, né? Tá certo. Quando nós pensamos em tudo isso que nós estamos falando, é interessante nós observar que, mesmo contendo e tendo muita informação na Bíblia, quando nós a abordamos em um ambiente, numa intenção relacional, gente, isso muda, isso proporciona certamente maior oportunidade de sermos transformados. Porque nós não estaremos apenas buscando a orientação de Deus, mas nós estaremos buscando o Deus da orientação. Parece que as nossas instruções sobre leitura bíblica, sobre devocional, sobre o tempo com Deus, parece que majoritariamente caminham nessa direção, né? O que eu posso aprender? Qual a ordem do texto? Qual o mal a ser evitado? O que estou aprendendo com esse texto? Não são perguntas que nós fazemos? E não estão erradas. Eu não estou aqui querendo dizer tudo isso está errado, não. Mas nós estamos deixando de lado o aspecto assim mais importante. Todas essas informações, todos esses mandamentos, todas essas prescrições vêm de uma pessoa, vêm de Deus. E nós estamos interessados na informação de Deus e esquecemos o Deus da informação. Então é nessa direção que nós vamos caminhar, tá? Então, quando nós olhamos, deixa-me passar aqui. Já disse o próximo slide, não está passando, dá uma dedada aí, Gabriel. Mais uma. Já disse que isso vai mudar, ok? Mais uma. Diz que o objetivo, agora sim, o objetivo de um relacionamento, ele é o quê? Ele é conhecer alguém, e não aprender sobre alguém. Isso é diferente. Nós também temos falado pouco. Acho que deu certo. É? A bateria lá, quer testar? Maravilha, vamos testar sim. Som.
Som. Pronto. Aí, agora é contigo aí o volume do ambiente aqui e o volume da transmissão, tá bom? Agora tá melhor. O problema é quando eu fico muito à vontade, né? Fala muito, né? O que nós perdemos, irmãos? Nós perdemos, no decorrer dos anos, o aspecto de que o cristianismo é algo relacional. Primeiro com Deus, certamente, que é o que eu quero enfatizar aqui. O relacionamento. Parece que essas palavras a gente usa para evangelizar, para falar de Cristo para alguém que não tenha Cristo e dizer que Jesus Cristo te chama para ter um relacionamento com Ele, não é verdade? Mas na verdade o relacionamento com o Senhor, ele começa lá, mas ele se estende, nós estamos em um relacionamento com Deus. E o relacionamento não diz respeito a aprender sobre alguém, mas a conhecer alguém, é diferente, é totalmente diferente. Em João capítulo 14 em diante, o que é que nós temos? Nós temos Jesus passando com os seus discípulos, os últimos momentos nessa terra. Pode apertar, Fernanda. Desculpa. O slide. Eu só estou citando aqui, né? Do capítulo 14 até, na verdade, 17, 18, né? 19 em diante, nós temos Jesus Cristo aí, nos últimos momentos com os seus discípulos, caminhando com os seus discípulos, ensinando os seus discípulos. Nós temos Jesus junto com os discípulos em um relacionamento. Parece que até essa realidade aqui a gente perdeu. Imagine a situação. São 12 discípulos junto com Jesus em uma viagem, uma jornada que dura 3 anos. Às vezes a gente perdeu isso. E assim, irmãos, são 12 rapazes. Tinha homens mais maduros ali, mas tinha alguns rapazotões. Agora imagine o ambiente de 13 homens, andando, indo, servindo, fazendo, né? Comendo juntos, passando a noite juntos. Muitas coisas acontecendo no que diz respeito ao nosso dia a dia, ao relacionamento conosco. Então tem muitas coisas engraçadas em tudo isso, sabia? De repente, 2 dos discípulos estão brigando, porque um quer sentar à direita e o outro à esquerda no reino dos céus, do trono de Jesus. Olha só, imagine Jesus conciliando tudo isso. Aí entra a mãe deles para pedir. Jesus, eu tenho um pedido para fazer especial. Os meninos estão aí contigo, né? São exemplos. São histórias vividas. É um relacionamento. E aí, enquanto os discípulos estão em algumas disputas pequenas entre si, Jesus Cristo está chamando a atenção deles para dar frutos, para levar o Evangelho, para espalhar essa mensagem. Mas o que é interessante é que em João 15, agora sim, Fernanda, obrigado, né? Jesus vai abordar os discípulos chamando de amigos. Olha que interessante o texto. Já não os chamo de escravos ou de servos, essa é a mesma palavra, né? Pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Isso é muito interessante. O empregador faz confidências pessoais ao seu empregado? O dono de escravo ao seu escravo? Não faz. Confidências só faz quem é o quê? Amigo. E Jesus diz para os seus discípulos: agora vocês são meus amigos. Por quê? Pois eu lhes disse tudo o que o Pai
me disse. É amizade, é relacionamento, é convivência. E o que o Senhor Jesus deixou para nós? A sua palavra revelada, para ser aprendida. Em que ambiente? De relacionamento. Relacionamento com Deus. Aí nós tratamos esse livro como um livro acadêmico. Como um livro chato de ler. Como um livro que tem que ser lido. Como um livro que, se não for lido, que todo mundo vai começar a olhar torto para você. Irmãos, olha como que nós reduzimos o negócio. Quando na verdade é um chamado de Deus a passar um tempo conosco. Eu quero ter um tempo contigo. Deus não fala mais como falou no passado, eu ouvi a voz de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus. Moisés ouviu a voz de Deus. Outros tiveram sonhos. Tem gente ouvindo hoje, mas não é a voz de Deus. Não tenha dúvida disso. Por quê? Porque a revelação de Deus, ela é progressiva e completa. Se encerrou. Tudo que Deus quis revelar para o homem, Ele revelou, está aqui neste livro. O que nós temos é a instrução de Deus revelada. Por isso que estudamos, para explicar. Por isso que o Espírito Santo ilumina a nossa mente para entender o texto, para aplicá-lo em nossas vidas. Mas ficar nutrindo que Deus vai falar contigo, para dar uma direção, Deus já deu todos os princípios. Nós aqui, por falta de conhecimento, passamos por cima de princípios, tá? Eu não preciso da direção de Deus para aceitar ou não uma proposta de emprego que vai ferir princípios bíblicos, do estar na casa do Senhor. Alguém aceitou um emprego uma vez que dos 4 domingos do mês ele estaria apenas um na igreja. Falei, fulano, você não vai permanecer firme. Não, pastor, aqui eu vou. E as quartas-feiras? Não, a quarta eu não posso estar. Então, meu amigo, tu está com dúvida se é vontade de Deus? Mas a vontade era tão grande de, através disso, dar um outro passo na vida. Opa, não permaneceu. Ah, porque Deus falou comigo. Não disse que falou, mas eu estou falando, porque Deus falou comigo. Então, não, Deus falou que a nossa vida precisa ser regida pelo princípio do amor. Então você não pode vender um carro sabendo que ele está para fundir o motor para alguém que você vai prejudicá-lo. Cadê o princípio do amor? Ah, mas Deus revelou que esse carro não é mais bênção para mim. Revelou nada. Mentira. E os princípios já estabelecidos na palavra de Deus, de honestidade, de falar a verdade. Percebe? Então tudo que Deus desejou revelar para nós já nos deu. É perfeito. Então assim, mas nós precisamos passar um tempo com Deus. Essa é a ideia. Mais um slide. Então eu gostaria de contar 2 ilustrações aqui para tentar mudar essa chave dessa primeira dica. Lembre o porquê você está fazendo isso. Isso o quê? Lendo a Bíblia. Lembre disso. Então a primeira ilustração que eu vou contar para você é essa daqui, ó. Você, Deus e uma xícara de café. Antes de já torcer o nariz, falar, rapaz, isso aí se fala. Calma, me escute primeiro, tá bom? Marcondes é da onde? Lá do Pernambuco, Marcondes? Mas que cidade? Bodocó. Olha só, ainda fala Bodocó, né? Pronto. Denival, tu é da onde da Bahia? Piabas. Eita! Cada nome, né? Ó, Piauí. Piauí tinha um municípiozinho chamado Barro Preto. Aqui era Estrada do Barro Branco, né? Lá é Barro Preto. Alguém mais? Quem é? Irmã Lúcia, a senhora é da onde? Hã? Catolé? Eita, Paraíba, olha essa Catolé. Marcos, da onde? Lagoa Comprida, olha só, não é profunda não, é comprida, né? Então imagine o seguinte, Rony, tu é da onde? Lá de Minas Gerais? Belo Horizonte, ó, sou de Belo Horizonte. Imagine o seguinte, de repente, você foi por um amigo apresentado a uma pessoa que é lá da sua terra.
lá, né? Que conhece o que, parte do que você conhece, que tem muita coisa em comum. E aí essa pessoa chegou aqui a São Paulo, né? E você conheceu essa pessoa através de um amigo em comum, e veio de Bodocó, ou de, né? Cabrobró da Serra, seja lá da onde que foi, e é fácil que, é rápido para a amizade, né, acontecer, não é verdade? Mas na intenção de que essa amizade realmente se consolide, você, junto com essa pessoa, vocês marcam, né, pelo menos aí uma vez na semana, se encontrar em um local antes de ir para o trabalho. Ele vai para um lado, tu vai para o outro, mas aquele ponto de referência dá certo para os dois, né? Vamos pensar, essas ilustrações é difícil para nós porque a nossa cultura ainda, está mudando, mas a nossa cultura ainda não tem muito essa de, vamos tomar um café juntos? Quando a gente quer tomar um café juntos, a gente toma em casa, não vai para uma lanchonete, né? Já está mudando, São Paulo já tem mudado nisso, né? Então, se você quiser me chamar para tomar um café lá na Bandeirantes, né? Pode chamar, tá bom? Mas se chamar para casa é melhor ainda, né? A gente ainda tem essa. Mas a ideia é o seguinte, você e essa pessoa marcam para tomar um café, para ter um tempo de conversa. E é natural que a conversa flua na seguinte direção, né? Então, rapaz, e você é da onde lá exatamente? Né? Você é de que família? Eu me recordo que eu encontrei, eu não conhecia lá na cidade do Mato Grosso, que eu estava naquele momento, Sapezal. Olha os nomes, né? Para mim é normal, para vocês falam, nossa, que nome estranho, né? Tá bom. Moramos em Sapezal eu morei por 2 anos, e meu pai por 11 meses, uma coisa assim, até descobrir que estava com câncer. Quando começou o tratamento em Barretos, nós fomos morar em um terreno que tinha a casa na frente, uma edícula no fundo. Nós fomos para essa edícula, né? Alugamos lá e estávamos lá. E na casa da frente morava uma irmã que era da mesma cidade, em Sapezal. Uma cidade com 17 mil habitantes. A gente tem que conhecer ela. Olha só. Então foi muito incomum, muitas coisas, né? Mas nesse encontro seu com essa pessoa, junto com uma xícara de café, é natural que vá existir o quê? Informação, conhecimento, não é mesmo? Rapaz, tu conhece, né? Tu conhece Tonho Doido? Rapaz, Tonho Doido, não sei o quê. E aí a história vai, né? E você estava aquele dia, e eu não te vi, eu não te conhecia, e assim vai. Agora imagine o seguinte, você e essa pessoa, num contexto de uma xicrinha de café, se você chegasse no seu primeiro encontro, para essa pessoa com um caderno, deixa eu pegar aqui, ó, isso aqui, essa apostila aqui, uma caneta, aqui, né? Testa franzida, olhando para a pessoa e tal, e no cabeçalho aqui tivesse escrito assim, 82 coisas que eu preciso aprender sobre o fulano. E essas 82 coisas são as mesmas coisas. Quem ele era, de onde exatamente ele veio, se ele conhece fulano das quantas. As mesmas informações. Mas percebe que muda tudo? Passa a ser um negócio formal e informativo. Agora, a pergunta que, né, além de ser um tanto estranho, a pergunta que eu faço é a seguinte, quais as chances dessa pessoa aparecer no segundo encontro? Quase zero. Que isso, cara? Cara chato, cara metódico, cara... Por quê? Porque não está existindo o aspecto relacional. É só informativo. Então, o que nós fazemos o tempo todo quando o assunto é a palavra de Deus? Nós abordamos dessa forma, pegamos um devocional e vamos anotar, vamos grifar, o que eu posso aprender sobre Deus? Quando na verdade deveríamos focar o conhecer a Deus, o passar um tempo com Deus, tá?
Deixa-me ler aqui. Sentamos, abrimos nossas Bíblias, pegamos qualquer devocional disponível no momento e começamos a procurar as respostas para as perguntas de hoje. Para a decisão que eu tenho que tomar. Estou na seguinte situação, vou buscar na palavra de Deus as respostas que eu preciso. Às vezes, ele diz o seguinte, olha que interessante, às vezes saímos do nosso tempo com Deus sem ao menos termos estado com Deus. Forte essa, né? Aqui não existe, não existirá nunca deleitar-se na palavra. Não tem como. É cumprimento de obrigação. Aí é chato. Aí é aquele peso. Então, você, Deus e uma xícara de café, quer de repente ilustrar que o importante, né, é termos todo o conhecimento adquirido, mas num ambiente relacional, de relacionamento, não de informação acadêmica. Segunda ilustração, e é a última, tá, para a gente concluir a aula, é a última mesmo, viu? Brincando com Deus. Pastor, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Me escute de novo. Eu não estou querendo propor o que você imaginou, de jeito nenhum. Bom, mas qual que é a ideia de brincando com Deus? Coincidentemente, o autor vai dizer o seguinte, que ele tem 3 filhos, eu tenho 3 também. Você, Ron, misericórdia, né? 5. Vamos ver. O que mais aqui? 3. Ruth, 4. Olha só. Rodrigo, por enquanto, cadê Rodrigo? 2, por enquanto. Marcos, 2, 3, Marcos é 3, é verdade. É que o Felipe está do tamanho dele, nem parece mais filho, né? Roberto, 3, tá, vamos lá. Esse ambiente de família, familiar, filhos, o que acontece? Deixe-me destacar aí. Nós temos momento de instrução para os filhos, não temos? Momento de correção, momento de encorajamento, às vezes precisamos encorajar, às vezes parece que não, irmãos, mas eles ficam facilmente desacreditados do próprio potencial deles, principalmente quando a gente começa, pisar muito. Você não consegue, já falei para você, daqui um pouco ele já vai, não, eu não consigo. Eu tenho um privilégio muito grande de morar aqui. É grande. Só do portão até em casa dá cerca de 60 metros. Então, toda vez, não vou dizer toda porque, alguma vez não, mas a grande maioria das vezes que as crianças estão no carro, quando eu abro, coloco o carro para dentro, fecho o portão, pai, deixa eu dirigir. Por quê? Porque eles eram pequenininhos e eu deixava, aí senta no colo e vai, O João, a Ana. E aí o João colocava o carro certinho, mas algumas vezes ele começou a ir muito perto do poste. Ali, João, é pra cá, João, já te falei. Aí de repente, João, vem, quer dirigir? Não, eu não consigo. Não, você consegue sim, vem cá, rapaz, eu vou te mostrar, consegue. Vamos retomar essa confiança. Então assim, no relacionamento com os filhos, às vezes a gente está disciplinando, às vezes está encorajando, está consolando. Esse dia deu errado alguma coisa lá, entrou num desespero, vamos consolar, vamos encorajar, vamos instruir, Mas existem momentos em que nós não estamos instruindo, nós não estamos corrigindo, nós não estamos consolando e nem encorajando, nós só estamos simplesmente brincando, passando um tempo brincando. Agora faça a seguinte pergunta, eu faço a pergunta para você responder, principalmente aqueles que já têm os filhos mais criados.
Quais são os momentos de maior lembrança por parte dos seus filhos? São os momentos em que você sentava e dava-lhe um belo sermão, uma correção, uma instrução, ou eram os momentos em que vocês estavam brincando? Brincando, não é verdade? Não estou dizendo que brincar com os filhos é mais importante do que instruir os filhos. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que é importante tanto quanto. E o que às vezes fica mais marcado para eles é esse tempo de lazer, esse tempo de passeio, esse tempo de alguma brincadeira. Agora, imagine a seguinte situação: se eu chegar lá em casa, a Rebeca é pequenininha, mas o João e a Ana, 8 e 5 anos, né? Eu dissesse para eles o seguinte: a partir de hoje, conversei com a sua mãe, a partir de hoje, nós só vamos ter momentos de instrução, correção, disciplina, encorajamento, mas a partir de hoje nós não vamos brincar mais. Como que seria? Um desastre. Seria terrível para eles. Não é verdade? Então, qual que é a ideia da ilustração aqui? Ele diz assim, deixa-me destacar aqui, isso, no caso do que eu acabei de dizer sobre não instruir, não brincar com os filhos, só corrigir, instruir, disciplinar alguma coisa, ele diz, isso não é um relacionamento. Aí ele, ainda assim, é desse jeito que vejo Deus às vezes. Quando pego a Bíblia, suponho que devo aprender algo, que devo ser corrigido, inspirado, ou consolado, encorajado, confortado. É claro que há dias em que essas coisas acontecem. Mas ouça bem, ele diz, há dias em que Deus quer apenas que eu pegue a Bíblia e apenas eu me deleite nela. Ter um tempo de regozijo apenas. E eu esqueço disso. Eu só quero aprender algo. Eu me lembro, ele diz, de uma vez em que conversei com um amigo que é ator e diretor. Ele me contou sobre uma conversa que teve com um diretor britânico mais velho. Eles falaram sobre a Bíblia, sobre se a Bíblia seria adequada para ser apresentada como uma grande produção teatral. Era esse o assunto desses dois diretores. Não falaram sobre ela ser verdadeira, mas sim sobre ser útil na produção de um bom espetáculo. Após alguns minutos, aquele homem mais velho me disse, bem, você sabe que a Bíblia é a palavra do Deus Todo-Poderoso, mas ela é também uma leitura muito divertida. Gente, nós esquecemos que a Bíblia tem 5 gêneros literários. A Bíblia tem poesia. Não é poesia como nós entendemos, no sentido de fazer um repente, fazer uma rima. A poesia bíblica é uma poesia erudita, culta, uma poesia de ideias. Lê Provérbios, é incrível. É poesia de ideias. A Bíblia tem epístola, a Bíblia tem narrativa, história, a Bíblia conta história. 3/4 da Bíblia, esqueci agora. Não vou falar o número, tá bom? A grande maior parte do gênero literário da Bíblia é narrativa, é história, que está sendo contada. E às vezes a nossa maneira de entender, de analisar, nós erramos até nisso, porque a gente vai ler uma história de pregar. Às vezes a gente vai pregar um texto narrativo, primeiro ponto, segundo ponto, necessariamente não tem ponto, é uma história contada. Às vezes a gente começa uma história e para no começo. Não, conta a história, leia a história. Roberto. Algo muito importante que eu tenho aprendido também com a leitura da Bíblia, no decorrer dos dias, juntamente com a minha esposa, é uma das coisas que o Senhor, às vezes, fala aqui quando está fazendo uma pregação. A gente, fazendo a leitura, entrar na história. E eu estava lendo, certo dia,
sobre quando Abraão pediu para o servo ir buscar uma esposa para o filho dele, Isaque, né? E eu fiquei observando aquilo e comecei a imaginar aquilo na minha cabeça como eu estivesse sendo aquele servo, Perfeito. indo àquele local para cumprir aquele objetivo, né? E ele fez uma oração a Deus, pedindo que a moça que ele pedisse água, que se dispusesse a dar água para ele, também oferecer água para os camelos, que seria essa moça que Deus teria escolhido para ser a esposa, Sim. né, do Senhor dele. E aí ele prosseguiu o caminho, e quando ele chegou em determinado local, aconteceu exatamente como ele tinha pedido a Deus. A moça se aproximou, ele pediu água, ela ofereceu água para ele, e disse também que também daria água para os camelos, né? Então ele sentiu ali a resposta de Deus. Então, quando você entra na história e você imagina como se você estivesse ali com aqueles camelos, com toda aquela comitiva, e você fizesse aquela oração a Deus, e você visse a sua oração respondida, você aprende muito mais de Deus. Com certeza, Roberto. Olha uma história que às vezes a gente esquece de entrar na história e fazer a leitura nesse aspecto, e até caímos em pontos que não faz parte da história para a gente, como proposta de diálogo ali. A história de Abraão, naquele momento em que Deus pede o filho de Abraão, Isaque, em sacrifício. Você já parou para pensar? Um homem não tinha filhos, aos 75 anos Deus aparece, promete um filho, com 100 anos de idade, 25 anos depois Deus cumpriu a promessa. Aquele menino é o tesouro de Abraão. Quando ele está aí por volta de 15, 16, até 17 anos, que é o que os estudiosos vão afirmar, Deus aparece para ele e diz: agora eu quero que você pegue o teu único filho, vá até Moriá e oferece um dos montes ali. Imagine isso. A caminhada era de quantos dias? Quem lembra? 3 dias. Seja você o pai desse menino, né? 15 anos, pega um menino de 15 anos, chama ele para fazer uma viagem numa dessa. Meu amigo, que alegria, que festa. Chamou alguns servos, e o coração desse velho, como que não deve estar? Tem a lenha, tem tudo, está sendo levado tudo, mas não está existindo o quê? O cordeiro para o sacrifício. De longe eles avistaram o monte, aí ele fala para os servos, né? Fiquem aqui que eu e o menino nós iremos adorar o Senhor. E no meio do caminho, Isaque, que não era bobo, né? Falou: pai, nós temos tudo aqui, mas não tem um cordeiro. Imagina o coração de Abraão. E a gente esquece disso, e a gente vamos fazer teologia. Seria Deus capaz de receber o sacrifício de um ser humano? A história não está ali para isso. Nós esquecemos disso, gente. De aprender com a história. Deus quer nos ensinar, Deus quer nos instruir, mas Deus quer que nós enxerguemos a história da revelação, a história do agir de Deus, né, com a humanidade. Então, essas duas ilustrações, vou voltar aqui apenas para fixar, né? Brincando com Deus é no sentido de que, como pais, nós instruímos, ensinamos e disciplinamos nossos filhos. Deus, como nosso Pai, nos ensina, nos instrui, nos disciplina, mas assim como pais e filhos, o nosso relacionamento aqui é muito prazeroso, um tempo de lazer, de poder brincar. Deus tem prazer quando temos esse momento que não necessariamente estamos sendo disciplinados, instruídos ou corrigidos. Nós estamos apenas nos alegrando com a presença de Deus, em um ambiente, né, prazeroso. As histórias na Bíblia servem para isso. Você conhece, nós fizemos menção de 2 histórias aqui, mas gente, tem coisas engraçadas na Bíblia de dar risada. Provérbios, o autor vai falar do bêbado. O bêbado, né, ele toma os vinhos dele e ele apanha, e ele diz: apanhei, mas nem senti. Nem sei de onde que veio o bufete, né? Aí ele cai, ele se levanta e ele diz: vou beber de novo. Tem uma história do rei Eglon, é engraçada essa história. O rei, a Bíblia vai dizer que ele era gordão, né? Aí ele entrou lá no banheiro, ele entrou lá, e ele estava lá fazendo o número 2, e Eude chegou e
a espada na barriga dele. Aí diz que a banha cobriu ali. Ó. Olha que coisa engraçada. Por que essas histórias estão na Bíblia? Porque a Bíblia é a história de Deus, é a história do povo de Deus. E nós erramos quando nós encaramos apenas como informação. Tem muita informação e vamos aprender muito. Mas essa informação, ela está debaixo de um guarda-chuva de relacionamento. Tudo isso acontece no contexto de relacionamento, tá? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Roberto, traga aí essas folhas aí. No final de cada capítulo desse livro tem um guia de estudo. Esse guia de estudo isso fica por aí que você vai me ajudar. Esse guia de estudo são perguntas relacionadas ao capítulo dado para a gente interagir. Tem uma pergunta aqui sobre que são histórias engraçadas na Bíblia, né? Então, quer ver? É o número 8 aqui. Você alguma vez achou que a Bíblia... Você alguma vez achou que a Bíblia é uma leitura divertida? Quais histórias da Bíblia fazem você lembrar essa verdade? Que tem humor, que tem uma história engraçada. Qual história ou qual versículo te faz dar risada? Te coloca em um momento de humor, de descontração? Então, é o momento de falar, é o momento entende? Então, o que acontece? São algumas perguntas e um fechamento, uma aplicação do capítulo dado, que eu gostaria que você levasse para casa, tá? Pode levar. E eu pensei em como aproveitar melhor esse momento que a gente está só iniciando, de revitalizar, revolucionar a nossa leitura bíblica diária, de como aproveitar melhor. Eu pensei então fazer o seguinte: no domingo, o conteúdo do capítulo, e na quarta-feira, a discussão do guia de estudo. Então, é possível? Venha na quarta. Por isso que nós estamos gravando, para alguém que perdeu ainda poder ter, e também eu vou disponibilizar isso aqui de forma digital, tá? Para que, se de repente, quarta-feira é impossível para mim estar, tudo bem, você pode pegar também. Só que daí você vai perder a dinâmica do relacionamento e do acontecimento aqui, né? Então, Rodrigo, por exemplo, é possível? Quarta? Não é possível. Marcos, às vezes tem uns imprevistos, mas é possível. Né? Vamos juntos? Então, distribua aí, Roberto. Acredito ter um para cada um, tá bom? Estou visitando. Leve, é seu do mesmo jeito. Então, pode levar, tá bom? É lá da Paraíba? Mora aqui? No Rio de Janeiro. Sim. Sim, com certeza. Tá bom. Vai sobrar, porque foi impresso para isso. Vamos orar? E aí o Roberto conclua na sequência aí, Roberto, a entrega aí, tá bom? Ok, então, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de termos esse momento juntos de aprendizado e, de certa forma, por falarmos da Tua Palavra, não apenas da importância de ler, de aprender e conhecer o Senhor, mas muito mais do que isso, de ter prazer na leitura, de se agradar e se alegrar com a Palavra do Senhor. E hoje nós vimos essa primeira dica que nos faz pensar e refletir do porquê que nós temos lido. E nos ajude, ó Deus, a ler a Tua Palavra acima de qualquer outra coisa para ter um tempo com o Senhor. E certamente o Senhor irá nos instruir, o Senhor irá falar conosco
O Senhor irá nos consolar, nos encorajar, mas mais do que procurar informações, nos ajude a ter em mente que o nosso tempo é com o Senhor, é de relacionamento, é de se alegrar com quem o Senhor é. E nós te louvamos porque podemos fazer isso. A tua palavra está em nossas mãos exatamente para que tenhamos um tempo com o Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Então eu quero te desafiar o seguinte, nessa